determine a inversa, a função inversa de f de x igual a 2x menos 5 sobre 3 e depois calcule f de 1 e f a menos 1 de f de 1. O que é f menos 1 de x? É a função inversa da função f de x. Certo? Inversa. Veja lá, aqui está a equação da função f. O problema pede a inversa dessa função f, ou seja, f menos 1 de x. Está lembrado que expoente negativo significa inverso? Veja aqui, função inversa. O 2 está multiplicando, na inversa ele vai dividir. O 5 está subtraindo, na inversa ele vai somar. O 3 está dividindo, na inversa ele vai multiplicar. Operações inversas. Então, pegando aqui uma folhinha, a função dada foi f de x igual a 2x menos 5 sobre 3. Eu então te falei o seguinte, que na função inversa é menos 1, né? F a menos 1 de x, a inversa, como é que fica? O 2 está multiplicando, o 2 vai dividir, operação inversa. O 5 está subtraindo, ele vai somar. O 3 que está dividindo, ele vai multiplicar com o x. Essa é a função inversa daquela. Existe uma regra prática, né? Qual é a regra prática? A regra prática é assim, para achar essa inversa. Você escreve a função dada, a função dada, né? Y igual a 2x menos 5 sobre 3. Aí você faz o quê? Você troca x com y. Então fica assim, x é igual a 2y menos 5 sobre 3. Professor, por que você mudou o f de x para y? Só para ficar mais prático na hora de fazer as continhas, a mudança. Então troquei x com y de lugar. Agora eu vou isolar y nessa função aqui. Isolar y. Entendeu? Então vai ficar assim, ó. 2y é igual. Lê ao contrário. 2y igual a x mais 5 sobre 3. 2y é igual a x mais 5 vezes 3, né? Tá correto? Então vai ficar assim, ó. Para ficar melhor explicado para você, multiplica aqui cruzado, né, pessoal? Então fica assim, ó. 2y menos 5 é igual a x vezes 3, 3x. Agora isola y aí vai ficar assim, ó. O y é igual a 3x mais 5, ó, 3x, o 5 passa somando, e o 2 que está multiplicando vem dividindo, ó, certo? Essa aí pela regra prática, né? O que o problema nos pediu em seguida? Então aqui está a função inversa, tá? y menos 1 ou f menos 1 de x. O problema nos pede em seguida o f de 1. F de 1. Na função f, não na inversa. Então o f de 1, você vai substituir o x por 1, né? 2 vezes 1, 2. 2 menos 5, menos 3 dividido por 3, menos 1. Agora o problema pede o f a menos 1 de f de 1. Como é que é? Ele pede f a menos 1 de quem? Do f de 1.
Quanto que é o f de 1? Menos 1. Então substitui lá. Então vai ficar f a menos 1. F de 1 é menos 1, substituindo. Quanto que é f a menos 1 de menos 1? F a menos 1 é essa aqui, a inversa. Substitui o x por menos 1. Então vai ficar como? Vai ficar assim. Igual a 3 vezes menos 1, menos 3, mais 5 sobre 2. 5 menos 3, 2 dividido por 2 dá 1. Gente, perceba aqui o que está acontecendo. O f de 1 deu menos 1. E a inversa de menos 1 deu 1. O f de 1 deu menos 1. E o f menos 1 de menos 1 deu 1. Mostrando o que? A inversão. O que está acontecendo então aí? Está acontecendo isso aqui, ó. O que eu falei no começo. Ó. Aqui a função f de x. Tá? Aqui a função inversa. F menos 1 de x. Tá? As duas separadas aí. O f de x, nós pedimos f de 1. O f de 1 deu quanto? Deu menos 1, foi? Acabei de calcular. E aqui, o menos 1, eu pedi o f menos 1 de menos 1. Então, menos 1, quanto deu? Deu 1. O que você está observando? O que é imagem na função f de x passou a ser, o que é domínio na função f de x passou a ser imagem na inversa. O que é imagem de f de x é o domínio da inversa. Beleza? Tchau, tchau.